Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no estudo do Evangelho, nossas reflexões do Evangelho em nós. Hoje, em particular, iniciaremos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos lá então, meus irmãos. Então assim começa o Evangelho. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando, nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura, e a outra é calma, plena de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No entanto, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ainda que ele tenha toda a culpa, a segunda é quando o ofendido ou aquele que se crê ofendido impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: Vede como sou generoso? Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte quanto de outra. Não, isso não é generosidade, é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, sempre conquistará simpatia das pessoas imparciais. Um outro subitem desse capítulo: reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais posto na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago
até o último centavo. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. E continua: há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto animal, morto veneno, é falso quando se aplica ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e possuído são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente eles deram motivo por sua conduta. Deus assim o permite para puni-los pelo mal que eles mesmos fizeram, ou se não fizeram, por não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, é imprescindível reparar o mais cedo possível os danos que tenham causado aos seus semelhantes, perdoar os seus inimigos a fim de eliminar antes de morrer todos os motivos de desavenças, todas as causas, todas as causas de animosidades posterior. Por essa forma, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou, pelo menos, ficar do lado do bem. E Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairias de lá enquanto não houveres pago até o último centavo. Isto é, satisfeito completamente a justiça de Deus. E continuando no subitem seguinte, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, voltai para fazer a vossa oferta. É uma passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse: ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros e que, se cometeu um erro com um de seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos adequados, com os usos daquela época, desculpa. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus. E essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar, do lado de fora, todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão,
Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar. Hei primeiro reconciliar-vos com os vossos irmãos, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Bem, meus irmãos, então aqui vem para nós um farto material para as nossas reflexões. Enquanto ele nos orienta, nos aconselha que nós perdoemos, que nós perdoemos, né? Perdoamos aos outros para que Deus nos perdoe. Nós temos que entender, meus irmãos, muitas vezes nós nos deixamos levar pela mágoa, pelo ressentimento, por tantos sentimentos, né, que não nos fazem bem num primeiro momento, numa primeira avaliação. Porque nós, no nosso orgulho, nós não entendemos que todos nós, seja eu, seja você, seja todo mundo, está aqui com o mesmo propósito de vencer as suas dificuldades, vencer os seus obstáculos. Que o nosso adversário não é o próximo, não é o nosso irmão, não é. Nosso grande adversário somos nós mesmos. É o homem velho que trazemos. É esse que tem que ser vencido. E como vencer? Como vencer? Nos depurando, nos desmaterializando, dando entendimento que o valor a ser procurado, perseguido, conquistado, são os valores morais. Não é verdade, meus irmãos? Então, será que quando ficamos chateados, angustiados com algo que algum irmão tenha nos falado ou tenha nos feito, será que é com ele mesmo que nós estamos chateados? Porque vamos recordar o exemplo de Jesus. Quantas coisas fizemos para ele, sem ele ter feito nada que justificasse. Mas em momento nenhum ele se coloca como ofendido, né? Então, meus irmãos, o que entendemos com isso? Que não tem um ofensor, tem um ofendido. Nós nos melindramos, nós nos permitimos cedermos aos melindres, porque temos as nossas vaidades, temos nossos orgulhos, e aí não pode ser tocado. Mas por que não pode ser tocado? Se são coisas que temos, né, que eliminar. São valores que Jesus disse para nós que são vícios e não virtudes. E a nossa estada aqui é para deixar os vícios, deixar os equívocos para trás e aprendermos com as palavras trazidas pelo Mestre Jesus e com as oportunidades que Deus nos concede de entender e de praticar as verdadeiras qualidades, a benevolência, né? A caridade, o amor ao outro, né? A desenvolver a fé, porque para ter fé eu tenho que crer naquilo. Então, se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus, se eu creio em sua mensagem, ao ter fé nisso é um processo natural, né? Então, meus irmãos, o que eu me chateio no outro é porque ele mostra para mim algo que eu ainda não conquistei, algo que eu ainda não venci, né? Uma inveja, a paciência que eu tanto peço a Deus. Ah, Senhor meu Deus, me dê paciência. Aí ele me dá aquela pessoa que é complicada, que reclama muito, que fala muito, que me testa. E aí eu peço a Deus paciência, ele me dá a oportunidade de eu, através do exercício, conquistá-la. Aí eu vejo naquela irmão que está sendo uma ferramenta, um instrumento de Deus, para que eu possa adquirir aquilo que eu tanto quero, ao ponto de pedir. Eu vejo ele como um inimigo, uma pessoa que me incomoda. Então nós não entendemos muito bem a justiça de Deus. Nós ainda queremos milagres,
Mas o milagre é o milagre da vida. O milagre é da vida, né? Nós temos que conquistar. Porque se nós ganhamos ao invés de conquistarmos, a pergunta que se faz, qual é o mérito? Qual é o mérito? Eu não fiz nada para conseguir, para ter aquele dom, aquela virtude. Eu não fiz nada. Me foi dado. E Deus, ele não faz esses favores. Ele quer que nós conquistemos. E ele sabe que nós vamos conquistar. Cada um a seu tempo, de acordo com a sua vontade, de acordo com o processo de maturidade que todos nós estamos aí passando. Não é isso? Então, isso que nós temos que entender. O outro não é meu inimigo. Então, qualquer coisa que ele fizer, vamos perdoar. Vamos entender que ele, assim como nós, passar pelas dificuldades, trava consigo mesmo uma luta interna para se melhorar, para se aperfeiçoar, que por vezes consegue, outras vezes não. Não é assim conosco também? Então vamos perdoar, porque entendemos o processo que ele passa, é o mesmo que nós passamos, não é? E aí, ele traz bem uma outra coisa muito interessante, a questão do reconciliar, né? Antes de a gente fazer uma oferenda lá no altar para o Senhor, reconcilie primeiro com o seu irmão, com o seu pseudo-inimigo, que nós não temos inimigo, né? Nosso grande inimigo somos nós. Nosso grande e único inimigo somos nós mesmos. É o homem velho que carregamos dentro de nós. Então vamos reconciliar, meu irmão, que é para a gente se libertar. Se ele aceitou o perdão, maravilha. Mas se ele não aceitou o perdão, ele continua preso nesse sentimento, nessa mágoa. Nós nos libertamos. E Deus que tudo vê, está vendo que nós pedimos o perdão, nós fomos nos reconciliar e fomos com sinceridade no coração. Não foi só para constar, não foi só para parecer para os demais o quanto bonzinhos somos. Não, fomos com sinceridade, propósito, com amor no coração. Mas não fomos bem recebidos ou não fomos bem compreendidos. Aí não cabe a nós. A nossa parte fizemos. Aí é o irmão que continua preso nesse sentimento. Mas nós, a partir desse momento, nós nos libertamos. E ele coloca uma coisa muito interessante, mas isso dentro da visão reencarnacionista que o Espiritismo prega, divulga. Nós não vamos ficar livres no momento do desencarne, seja meu ou seja do amigo aí, né? Que temos essa dificuldade. Nós não vamos. Porque continuamos vibrando, continuamos sentindo. Nós não nos livramos disso. E vamos imaginar, como ele coloca aqui no texto, que este irmão desencarna primeiro do que nós. Nós aqui estamos presos à matéria. Ele não. Ele nos vê. Nós não. Nós não vemos. Então, nós estamos presos ao dia a dia, várias atividades. Ele não, de repente não, né? Porque a sua cabeça, a sua mente é só em dar o troco, em nos prejudicar, em nos fazer sofrer. E a isso ele se dedica em tempo integral. Triste, né? Então, até por esse aspecto, vamos nos reconciliar. Não importa quem errou, não importa. Vamos apaziguar, vamos pedir desculpa, vamos pedir a Deus que nos auxilie, enviando amigos espirituais para nos envolver, para nos envolver a Ele, para que quando nós formos colocar o nosso pedido de desculpa, possamos realmente ser autênticos e sensibilizá-lo, até porque os bons espíritos também estarão atuando sobre ele, para que ele aceite e ele também se permita se libertar. Aí sim, meus irmãos, caminhamos, né, no sentido de ir a Deus. Ir a Deus, nos purificar, entender a criação, as leis divinas, construir em nós o amor, porque somos filhos do amor, somos filhos de Deus, temos amor em nós, só que temos que descobrir por nós mesmos o Deus dar todas as condições para que nós possamos assim, entender e enxergar, mas ele respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, que cedo ou tarde
vai nos conduzir para esse caminho. Também vemos na leitura de hoje que qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É falar: Senhor, Senhor, eu te amo, é andar bonito. O maior sacrifício a Deus, né? É este amor, é nós nos amarmos, é nós amarmos ao próximo, é nós amarmos a Deus, é desenvolver em nós essa qualidade que é inerente ao ser. Quando nós entendemos isso e nós nos esforçamos para isso fazermos, né? Esse é o sacrifício agradável para Deus, porque é um sacrifício. Não deveria ser difícil amar, não deveria ser difícil querer a si, para si e para o outro, o bem. Não deveria ser, mas pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, torna-se difícil. Por isso falei, o maior inimigo de nós mesmos é o homem velho que carregamos em nós, que nos impede de fazer o fácil, que é ser feliz. Então, meus irmãos, com essas reflexões, fica aí o convite para que vocês continuem em casa com as suas reflexões a respeito do estudo de hoje, convide os familiares para compartilhar disso aí. E eu convido a todos vocês, e que vocês possam compartilhar esse convite para os seus também, para que na semana que vem, neste mesmo horário, possamos estar aqui a estudar o Evangelho de Jesus, a refletir sobre esse ensinamento maravilhoso e nos colocarmos em condição de praticá-lo. Então, uma boa semana e fique com Deus. Graças a Deus.